Boa tarde, Piauí e Nações. Está começando um programa lindo e cheio de propósito. Está no ar hoje o Band Mulher. E hoje nós temos Mulher Completa comigo, Euca Veras, e eu trouxe um assunto ótimo para dividir com você de casa. E hoje o nosso programa também traz um assunto muito importante e necessário. Aqui no Band Mulher, além de falar de comportamento e inspiração, nós trazemos notícias de utilidade pública e hoje nós vamos abordar um tema muito sério, que é o aumento dos casos de feminicídio já nesse início de ano. É uma conversa que precisa ser feita com responsabilidade, informação e conscientização. E para completar o programa de hoje, temos uma entrevistada maravilhosa que vem falar sobre comunicação para mulheres, sobre voz, posicionamento e propósito. Então não sai daí porque está só começando. Começando agora o nosso Band Mulher. Antes de tudo, vamos para o nosso devocional do dia. Hoje eu quero falar com você, mulher, sobre a voz que Deus colocou dentro de nós. Não é apenas a voz que fala, mas a voz que carrega fé, que carrega coragem, sensibilidade e propósito. Durante muito tempo, muitas mulheres foram ensinadas a ficar caladas, a duvidar de si mesmas, a achar que a sua opinião não importava. Mas a palavra de Deus nos mostra exatamente o contrário. Quando a mulher se levanta, cheia do Espírito Santo, o céu se move. A voz da mulher consola, edifica, ensina, intercede, ela nutre os ambientes. Foi uma mulher que gerou a promessa, foi uma mulher que perseverou na oração, foi uma mulher que foi a primeira a anunciar a ressurreição de Jesus. Deus usa a nossa voz para gerar vida, para quebrar ciclos, para declarar cura e para profetizar esperança. Quando falamos guiadas por Deus, não falamos sozinhas. Falamos com a autoridade do céu, a autoridade espiritual. Talvez hoje você esteja se sentindo pequena, insegura ou silenciada pelas circunstâncias. Mas Deus vem te lembrar, a sua voz importa. O que você declara com fé pode mudar os ambientes que você vive, as famílias e as histórias da sua vida. Que possamos usar a nossa voz não para o medo, mas para a fé. Não para a dúvida, mas para a verdade. Não para nos esconder, mas para glorificar o nome do Senhor. Que a nossa voz seja instrumento de Deus na terra. Amém? Amém. Recebe aí esse amém. Agora, vamos para um assunto muito importante e que já foi abordado aqui no programa várias vezes. Só que, novamente, percebemos o aumento dos casos de violência contra a mulher. Desde o fim de dezembro, na maioria dos casos, as mulheres são agredidas e assassinadas pelos seus ex-companheiros. Essa violência tem chamado a atenção de todos nas últimas semanas. Vamos ver o VT. Imagens fortes de violência contra mulheres marcam o começo de 2026. Em São José dos Campos, interior paulista, Eva Sofia Santos, de 16 anos, foi atacada pelo ex-namorado armado com uma faca. A adolescente não resistiu, ele se entregou à polícia. Em Itanhaém, no litoral de São Paulo, uma mulher atravessa a ciclovia e é logo agredida. O homem a joga no chão e dá socos. Pessoas correm para ajudá-la e conseguem imobilizar o agressor. Na cidade vizinha, Peruíbe, um homem espanca a mulher mesmo depois dela ter desmaiado. Luiz Fernando de Souza, de 34 anos, foi preso em flagrante. A vítima se recupera do ataque. Em Carapicuíba, na Grande São Paulo, um homem foi preso depois de atacar a companheira e matar com uma faca um vizinho que tentou defendê-la. Gabriel José Pedro Lima, de 24 anos, acabou preso e vai responder por homicídio e tentativa de feminicídio. Os números oficiais mostram que a violência contra a mulher atingiu um nível recorde em São Paulo. De janeiro a novembro do ano passado, o estado registrou 233 casos de feminicídio. É o maior índice da série, iniciada em 2018,
segundo a Secretaria de Segurança Pública. As agressões também cresceram. Foram mais de 61 mil registros de lesão corporal dolosa contra mulheres durante 2025. O maior número desde 2012. Na virada do ano, a violência doméstica também terminou em morte em Belo Horizonte. Cíntia Micaele Soares Rolis, de 26 anos, dormia ao lado da filha de 6 quando o ex-companheiro invadiu a casa e atirou 6 vezes no rosto dela. Alex de Oliveira Souza é procurado pela polícia. Eles estavam juntos há 6 anos. Vai fazer 2 meses e meio a 3 meses eles se separaram. Ele não aceitava o término do relacionamento e ficava ameaçando. Ele entrou, pulou o muro e matou ela dormindo. O feminicídio tem uma pena de 40 anos, a maior pena do nosso ordenamento jurídico, e mesmo assim os números não param de crescer. Precisa se mudar a cultura e a sociedade, a forma das pessoas pensarem, para que justamente o homem consiga entender que ele não tem o direito à vida daquela mulher. Uma estrutura de sociedade que precisa respeitar a existência das mulheres. É triste, mas a situação está cada dia ficando pior e por isso nós do Band Mulher precisamos sempre estar trazendo essa informação aqui, a título de informação mesmo, para que todas as mulheres em casa que estão nos assistindo possam ficar atentas e observar a si mesmas e a todas as mulheres ao seu redor, porque realmente os casos de feminicídio têm aumentado e isso nos preocupa. Então, faça a sua parte, que nós fazemos a nossa também. E nossa equipe recebeu denúncias sobre irregularidades no atendimento do Plano de Saúde Apvida. Nós fizemos uma reportagem com todos os detalhes dessa situação. Acompanhe aí. Na hora de pagar as contas do mês para a aposentada Suzana Uchoa, uma das despesas é sagrada: o pagamento do plano de saúde. Ela mostra as faturas pagas, mas lamenta não receber a mesma atenção do seu plano, o Apvida. A idosa conta ser comum os médicos recusarem a atendê-la por esse plano. Eu cheguei no consultório do doutor Carmélio, quando eu entrei, que ele olhou para mim e minha filha. Aí ele disse, se for para esse procedimento, nem sente. Aí eu perguntei, por que, doutor? Eu pago o plano. Ele disse assim, não. O plano de saúde não me paga bem. Eu digo, por levante da cadeira e deixe outra pessoa atender. Ele disse assim, não vou atender. Aí eu saí chorando. Tanto eu como minha filha chorando. A história de Suzana é apenas um dos reflexos da crise financeira e de gestão da empresa. Uma das maiores operadoras de saúde do Brasil, a Apvida, também enfrenta inquéritos que envolvem diversas irregularidades. O Ministério Público do Trabalho instaurou 3 inquéritos civis para apurar possíveis irregularidades em planos de saúde, com atuações no Piauí, entre eles o Apvida. As investigações se iniciaram no dia 15 de agosto de 2024, após a assinatura de portaria pela procuradora Natália e Silva Azevedo. As investigações apuram possíveis fraudes trabalhistas e também desvirtuação do trabalho por meio de cooperativas. Nossa equipe procurou a assessoria do Ministério Público para esclarecer o andamento das investigações. A assessoria afirmou que as investigações seguem paradas porque o Ministério Público aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Atualmente, a empresa conta com aproximadamente 16 milhões de clientes por todos os estados da federação, incluindo o Piauí. No âmbito financeiro, especialistas apontam uma queda significativa no valor de mercado da empresa, mais um reflexo do colapso que a Apvida vem impondo aos seus segurados. Olha, a gente está agora mesmo aqui tentando entrar em contato com a Apvida pelo número disponibilizado no site oficial da concessionária para apurar o posicionamento da empresa em relação ao inquérito investigativo que corre no Ministério Público e também a denúncia, que nós apuramos, a denúncia da senhora Suzana Uchoa. Nós vamos tentar entrar em contato agora, vocês podem acompanhar agora. Está dando ocupado, a gente vai tentar mais uma vez para efeito de comprovação. Mais uma vez, o contato foi impossível, mas o espaço fica aberto, é claro, para o posicionamento da Apvida em relação a essa situação,
que milhares de clientes têm vivido em todo o Brasil. Enquanto isso, os beneficiários aguardam uma solução e exigem um posicionamento do plano de saúde. O que eu peço é que o Apvida tenha consciência e devolva meu dinheiro que eu paguei sem ter retorno de nada. O que eu quero dizer é que ninguém fique de braço cruzado, porque eles ficam numa boa e a gente fica no prejuízo, porque ele desconta o dinheiro da nossa conta. Antes da gente receber o dinheiro, ele já tira o dinheiro deles. Então, não é justo eu pagar 3, 4 anos de plano de saúde e não ter o retorno de fazer nenhuma obturação de dente. Vamos agora de um breve intervalo, mas não sai daí porque daqui a pouco temos uma entrevistada falando sobre comunicação, autoconfiança para mulheres que querem se comunicar. Voltamos e agora a gente está voltando com o melhor quadro da televisão brasileira. Qual é? Me diga aí, Mulher Completa, comigo, a Euca Veras. E hoje o quadro Mulher Completa dá as boas-vindas ao ano de 2026. O ano de 2026 começou aqui e começou aí. Hoje é o meu primeiro programa aqui na Band, no Band Mulher, o primeiro programa desse ano lindo que já começou. E eu quero dizer para você algo muito especial. Eu quero dizer que você já está pronta para viver todos os sonhos da sua vida. Falta apenas você ativar a mulher completa que existe em você. Porque todos os sonhos que Deus colocou já no teu coração, aqueles que você acha que é impossível realizar, aquelas metas que você coloca todos os janeiros no papel, mas nunca realiza todas, todas elas já estão à tua disposição. Sabe o que está faltando? Está faltando você ativar o Espírito Santo de Deus dentro de você, que vai te dar a dedicação, que vai te dar o entusiasmo. Por falar em entusiasmo, você sabe o que significa a palavra entusiasmo? É Deus dentro de você. E é isso que hoje eu venho te dizer. Eu venho dizer para você, mulher, que está aqui junto comigo agora nessa tarde linda, que você se sinta pertencente a tudo aquilo que está dentro do teu coração, a todos os sonhos, aqueles que você acha até que são impossíveis de acontecer. Mas para quem está com Deus forte, aquele Criador do céu e da terra, aquele que te dá todos os dias da tua vida, eles não são impossíveis. Então eu quero te convidar agora para estar comigo no meu Instagram, @eucaveras. Procura aí. Se você não me segue, passa a me seguir. E dia 27 de janeiro, às 19 horas, eu tenho um encontro marcado com você. E você não pode perder. Você vai aprender a dizer um sim. Que sim é esse? O sim que você precisa para ativar a tua vida e viver o melhor ano de toda a sua vida, o melhor ano até então. Eu te aguardo dia 27 de janeiro. Me segue no meu Instagram, @eucaveras. Estamos lá. E agora nós temos um momento super especial. Eu estou muito feliz de receber uma mulher que eu admiro muito. Ela é especialista em comunicação e ela veio conversar conosco. Vem pra cá, Léa Leal. Olha a mulher toda chique. E aí, obrigada, seja bem-vinda, senta aqui. Mulheres, vocês que estão em casa, a Léa
Ela já trabalhou em várias emissoras aqui, ela vai já contar essa história para nós. Ela é mentora de comunicação, ela ensina mulheres a se posicionar nas redes sociais. Se você está aqui agora, olhando para esse programa, assistindo esse programa e não sabe como se comunicar com excelência, aqui está a profissional. Nossa, muito obrigada. Seja bem-vinda, Léa. Conta pra gente como que começou esse trabalho. Primeiro você foi repórter, né? Conta pra gente. Na verdade, eu comecei na TV sendo produtora, depois fui repórter e apresentadora. Isso se passaram mais de 10 anos, quase 11 anos, na verdade. E aí eu comecei a perceber o quanto as pessoas precisavam também estar na rede social. Quando eu saí da TV e fui para uma agência de marketing, surgiu a necessidade, há alguns anos atrás, de começar a ter vídeo em rede social. E os clientes dessa agência precisavam de ajuda, de suporte. Foi aí que eu entrei, já por conta da minha experiência em TV, em comunicação, de direcionando essas pessoas. E ali eu vi que estava surgindo alguma coisa muito interessante, que é realmente ensinar, direcionar, acompanhar, principalmente mulheres que querem se posicionar, que querem se comunicar bem, que querem falar com naturalidade, que querem saber se expressar de verdade diante de uma câmera. Léa, e para as mulheres que são muito tímidas e não existe na cabeça delas, não existe a possibilidade de estar diante de uma câmera. O que você tem a dizer para uma mulher assim? Eu adoro quando chega uma tímida assim para mim. Porque, assim, para ela não existe possibilidade e para mim não existe como uma pessoa não se comunicar bem. Por quê? O que eu adiciono na vida dessa pessoa? Além de ter o meu acompanhamento, que isso dá segurança para qualquer pessoa. Eu não sei fazer algo, mas se eu tenho alguém do meu lado que sabe me ensinando, isso já me dá uma segurança. Com certeza. E quando a gente acrescenta a técnica aí, esse acompanhamento direcionado, sempre acompanhando essa pessoa, ela vai vendo que, opa, eu consigo falar, opa, eu consigo gravar um vídeo, opa, eu consigo gravar um stories, eu consigo fazer uma live, eu consigo dar uma entrevista. Então, é totalmente possível, independente de classe social, de idade, se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre, o que for. Independente se você também é tímido, você consegue sim se comunicar bem. Deixa eu te perguntar, como que funciona o teu trabalho? É um acompanhamento individual? Como que funciona para quem está em casa entender como que seria esse trabalho, a dinâmica desse trabalho teu? Tá. Quando eu comecei realmente de forma individual, mas hoje está num formato que é em formato de turmas, tá? Então eu tenho duas formas de ajudar quem precisa se comunicar bem, tanto de acordo com o que ela está no momento, que é o quê? Eu quero aprender sozinha, tem um curso. Não, eu preciso de acompanhamento, tem a minha mentoria. E a mentoria em grupo, o que tem nessa mentoria? São mulheres empresárias que estão lá com esse mesmo objetivo. Então é melhor ainda até, olhando por esse ângulo, de que você está junto de outras mulheres, você entende muito bem a importância da comunidade na vida das pessoas, estando com outras mulheres com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com a mesma necessidade, às vezes com as mesmas travas, com os mesmos traumas de repente. Então esse ambiente dentro do que eu trabalho hoje acaba facilitando muito para essa mulher ela se desamarrar de preconceito, ela se desamarrar de travas, ela vendo que tem outra mulher ali também que de repente também precisa de ajuda e essa mulher está conseguindo superar, está conseguindo enfrentar a própria autocrítica e ela vai se sentindo à vontade, vai se sentindo confortável, vai gravando, vai se expondo. Quando ela menos espera, ela está gravando já vídeo deu, foi tudo certo, né? Deu, foi tudo certo. E qual que é o maior empecilho que as suas alunas trazem para você? Tipo assim, o meu problema, que é aquele problema que é comum. Meu problema é esse, Léa. Qual é esse problema? Olha, a grande maioria, Euka, é impressionante como a mulher, você deve entender isso tão bem quanto eu, parece que a gente nasce com um mantra de que a gente tem que se criticar. Primeiro, parece que existe que nome que eu dou para isso? Dentro da nossa mente, tem uma voz tão forte que diminui a gente antes de qualquer coisa. A gente é boa, a gente fala bem, a gente faz alguma coisa bem, mas é como dentro se aquilo da gente, não fosse pra gente, né? A gente acaba se desmerecendo. Esse lugar muito. não é pra mim. Independente do contexto, não é? Pode ser o que for. Contexto, a mulher tá lá, se você abrir a mente da pessoa, colocar um microfone lá dentro, você só vai ouvir absurdos. A gente se critica muito. Então essas mulheres vêm até mim justamente com isso, ela não consegue visualizar que ela pode abrir um celular, ir pra rede social e falar do trabalho dela. Olha que absurdo isso, é o meu trabalho, é a minha rede social
E eu não posso abrir para falar do jeito que eu falo. Porque, na verdade, eu acho que as pessoas pensam assim. Pelo menos quando eu comecei, o que me travava era o medo do julgamento. Isso, né? Exatamente. Eu que é o segundo achava ponto. que eu estaria fazendo feio, eu achava que as pessoas iam olhar pra mim e dizer, olha, a Euka agora deu a louca, agora ela tá na internet, como pode? Tá virando blogueirinha? Tá virando blogueirinha. Ó, quando Classe. começaram a me chamar de blogueirinha foi que eu gostei, porque eu fiz um curso que o professor disse o seguinte, quando começaram a chamar de blogueirinha é porque tá dando certo. Exatamente. Então só continua. Aí eu fiquei feliz quando me chamaram de blogueirinha, mas no fundo, aquilo dá uma trava na gente, você dá assim uma paralisada, porque a gente tem medo do que estão falando. Se falarem bem, ótimo, e sempre vai ter os que falam bem Sempre. e aqueles que vão colocar 1000 defeitos. Sempre. E eu gosto, tem 2 pontos aí, tá? Quando eu trabalho primeiro a mentalidade dela com ela própria, diminuindo essa autocrítica, vai aliviando pra ela, concorda? Então tá aqui, ela tá melhorando com a autocrítica dela. Aí a gente vai trabalhar, porque não são todas as pessoas que trabalham todos os pontos. Aí ela, de repente, eu percebo que ela tem muito problema com esse julgamento alheio, com medo da crítica. E aí eu começo a fortalecer ela enquanto comunicadora no sentido de que você tá falando bem? Você entende da técnica? Você tá gravando bem? Você entende que esse roteiro tá bom? Você entende que a sua oratória tá fantástica? E isso vai preparando ela em que sentido? De que quando vem uma crítica, ela diz, opa, não é por aí não. Como aconteceu com várias mentoradas, como eu aviso, né? Sempre vai vir esse comentário de blogueirinha. Sempre vem. E aí teve uma que eu preparei bastante, porque ela começou a se expor muito rápido. Eu digo, olha, vai chegar comentário. Como é que a gente vai lidar com isso? E chegou. E são comentários completamente aleatórios, não sei se você já recebeu, Euka, de detalhes, de óculos, de mão, de unha, o que for com ela, alguém falou. E se não tiver o que falar, vão encontrar. Vão. E aí Vão ela já atrás do detalhe pra dizer que aquilo ali não ficou legal. Exato. Você tem que estar, tipo, blindada Exato. pra isso aí. Exato. E ela já estava Sua preparada. autoestima tem que estar em alta. E ela foi preparada, ela realmente soube lidar bem com aquele comentário, direcionou bem aquela energia, porque isso é uma energia. O terceiro ponto é, Euka, a crítica nunca vem de quem está construindo, Euka. É incrível, eu sempre escuto essa frase e eu já passei a incrível. observar isso e realmente ela é verdadeira. E o que eu faço com essa informação, Léo? Observa bem a quem você está dando ouvido. Porque uma pessoa que está construindo, que está fazendo alguma coisa, ela está ocupada lendo, ela está ocupada aprendendo, se corrigindo, ouvindo outras pessoas maiores do que ela não para comentar em vídeo de ninguém. Ela não para comentar em entrevista de ninguém, em palestra de ninguém, ela está ocupada demais. E outra, mesmo que ela observe, como eu observo algumas pessoas que também realmente não se comunicam bem, que precisam de um trabalho, eu não paro para observar, para comentar, porque é o processo dela. Ela está fazendo com o conhecimento que ela consegue, que ela tem naquele momento. Exatamente. E tá tudo bem, é super válido isso. Não tem que porquê. ter um pouco de maturidade para você saber distinguir, né, o que é realmente uma crítica construtiva, se é que existe uma crítica construtiva, e o que não é. Às vezes é apenas vontade de ter a tua coragem, a tua ousadia, Exato. né? Porque de certa forma é uma ousadia. Então, uma ousadia excelente, porque você não está fazendo nada de errado, você está fazendo o quê? Se desenvolvendo. Isso, porque isso, olha, inclusive, o poder que a comunicação traz para as pessoas é tão grande. A gente está falando aqui de rede social, de um vídeo, de uma entrevista, mas imagina você ir dormir sabendo que, independente do contexto da situação que vai acontecer com você, você vai subir num palco para palestrar, você vai para uma entrevista numa TV. A quantidade de pessoas que chegam na minha mentoria, eu fui convidada para ir na TV e não fui, pois o próximo você vai. Tem que ir. Você vai. Imagina você ir dormir com essa sensação de que eu fui, eu falei bem, numa reunião eu levantei a mão, numa palestra eu fiz uma pergunta, sabe? A comunicação, ela se estende para a vida como um todo, e quando ela se fortalece ali, naquele ponto, que hoje a gente está falando de vídeo para rede social, mas isso tem um poder muito grande em toda a vida, em todo o contexto de vida dela. Isso, Léa, eu achei o seguinte, quando eu comecei no meu Instagram, que eu comecei como advogada, né? E eu tive muita dificuldade. O Instagram, para mim, ele serviu de um autoconhecimento, na verdade. Porque a partir do momento que eu fui começando a fazer vídeos, a fazer stories, a trazer algum conteúdo, eu fui vendo coisas em mim que eu não sabia que eu tinha.
entendeu? Eu não sabia que eu tinha tanto medo do julgamento do outro e por que eu tinha aquele julgamento, tinha aquele medo, aquela trava. Eu não sabia que algumas coisas que falariam de mim iriam mexer tanto comigo. Aí eu digo, gente, vamos elevar o nível, vamos levantar aqui essa autoestima porque eu tô precisando. E aí fui eu me superando, pois agora eu vou estudar mais, agora eu vou ler mais, agora eu vou fazer mais cursos, eu sou a louca dos cursos, viu? Dos livros. E aí eu tô todo tempo buscando e hoje pode falar que eu vou saber colher o que é bom e o que é ruim. Isso foi te fortalecendo. E é exatamente isso que acontece. E é o que eu indico, inclusive, a você que está assistindo a gente, diz, não sei por onde começar. Às vezes um livro, uma conversa com alguém que está fazendo algo que você quer fazer. Porque essa pessoa, na hora que eu vou conversar contigo, e eu quero que tu me ensine, direcione sobre o que tu está fazendo, você, por exemplo, não iria me diminuir. Muito pelo contrário, você vai me encorajar. Então, leia um livro, realmente, faça como eu, que leia um livro, vá conversar com pessoas que fazem o que você tem vontade de fazer, vá participar de cursos, de mentoria, vai assistir vídeos no YouTube que tem muito conteúdo interessante. Conteúdo gratuito, inclusive, né? Que a gente pode fazer. E eu acredito que para ti deve ser prazeroso pegar uma tímida e depois ver ela, né, gravando, desenrolada, deve ser muito gostoso. Tem muitos casos interessantes, muito mesmo, Conta sabe? aí um pra gente. Deixa eu lembrar aqui de uma uma médica urologista, ela já tinha o Instagram dela, mas ela não sabia muito bem falar com a audiência dela. Imagina, você é médico e advogado, tem super... como é que eu vou explicar? Tem preconceito, né, não? Tem um preconceito tipo assim, em estar na rede social. Eu tenho uma dentista que eu vivo incentivando a minha dentista, que ela é minha amiga pessoal, digo, olha, tu é tão talentosa, tu tem que ir pra rede social trazer o teu trabalho. Aí ela, não, eu não tenho tempo não, porque esse negócio de rede social é como se fosse algo que te diminui. A pessoa parece que não enxerga o potencial que é a rede social. Pois é, aí imagina ela médica, com essa mentalidade urologista, ela já foi para um ambiente extremamente masculino. Então, assim, ela veio quebrando barreiras uma atrás da outra. Eu preciso de ajuda, sozinha eu não consigo. E, ao mesmo tempo, a gente teve que trabalhar essa leveza, porque esse ambiente de urologia... Ela era, se eu não me engano, quando ela ela se formou, ela era uma das poucas mulheres do Piauí. Então, urologista. Quando ela veio para a mentoria, e aí ela começou a se expor, começou a gravar vídeo, começou a gravar stories, começou a falar do ambiente de cirurgia, do ambiente de robótica. Essa mulher hoje, ela grava no parque, ela grava caminhando, ela grava na academia. Grava em todo lugar. Grava na porta do centro cirúrgico. Destravou! E as outras, o que está acontecendo agora? Colegas de profissão perguntando como é que faz, como é que ela consegue, como é que ela lida com preconceito. É isso mesmo, dá super certo, é muito bom. Pois eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Quero que você venha mais vezes. Eu que agradeço. Porque eu tenho certeza que você tem muita coisa boa para passar para essa mulherada. A gente poderia até passar a tarde toda aqui, mas como não tem tempo. E vamos saber agora onde a gente encontra a Léa Leal. Quais são suas redes sociais? Bom, tem o Instagram, Léa Leal Comunicação. Lá eu tô diariamente gravando stories e vídeo, fortalecendo, te estimulando, puxando a orelha das pessoas que não querem gravar vídeo ou que querem aperfeiçoar a gravação de vídeo e a comunicação na rede social, principalmente. Pois pronto, então já tá aí, já fica aí a dica para você. E até o nosso próximo programa. Uma boa tarde e até amanhã.